Desde o dia em que a gente nasce, já começa ali o nosso processo de aprendizagem. A gente aprende a andar, a falar, a lidar com o que está ao nosso redor e um monte de outras coisas. É a partir das nossas vivências e também do ensino escolar e universitário que vamos construindo habilidades que irão nos acompanhar pelo resto da vida. Mas se engana quem acha que esse é um processo que termina quando a gente fica mais velho ou quando não estamos mais em sala de aula. Se você alguma vez já falou, tô velho demais para aprender coisas novas, ou não tenho mais idade para voltar para a sala de aula, eu tenho que te dizer que você não poderia estar mais enganado. E o Conexão UFPE de hoje vai te explicar o porquê. Eu sou Ariana Pacheco e vou conversar com Viviane Louro, pianista e neurocientista do Departamento de Música da Universidade, e também com Isaura Peixoto, geriatra do Hospital das Clínicas, sobre o processo de aprendizagem de idosos e os seus benefícios. Mas antes, nossa primeira entrevistada de hoje é Evanísia Assis Araújo, enfermeira e professora aposentada, que tem 71 anos e que defendeu recentemente a sua tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciência de Materiais da UFPE. Vamos conversar sobre como foi voltar para a sala de aula e também sobre a sua experiência vivenciando esse processo. Evanísia, para começar a nossa conversa, antes de mais nada, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu objeto de estudo no doutorado que você acabou de concluir. Então, o meu objeto de estudo foi a utilização de uma outra terapeuta para tratar infecções urinárias de repetição. Então, a minha preocupação maior era que essas pessoas que têm infecção urinária e que fazem tratamento com antibióticos, com tudo isso, que ela tivesse uma oportunidade de ter uma outra terapeuta, sabe? Uma terapêutica diferente, associado até à antibioterapia. E o que é que te levou a fazer o doutorado? Quando eu terminei meu curso de enfermagem, eu sempre continuei aprimorando, eu não parei, não. Eu fiz licenciatura em enfermagem, agora tudo dentro da minha área, né? Eu fui, assim, aprofundando os conhecimentos para melhorar. Comecei trabalhando no hospital. Nesse trabalho no hospital, eu lidava muito com pacientes, por isso, do meu objeto de pesquisa, tá certo? Eu trabalhava muito com pacientes com infecção urinária de repetição. Então, você vai, trata, depois volta, trata de novo, depois volta. Então, surgiu essa oportunidade de utilizar uma alternativa, né? Uma terapêutica alternativa. Então, assim, o que é que me fez fazer o doutorado? É uma pergunta interessante e uma resposta que eu posso dizer para você é o seguinte: eu simplesmente quis fazer. Eu terminei meu mestrado em 99 e fiquei só fazendo outros cursos, me aprimorando, me aprofundando, sempre dentro da minha área. Aí, de repente, do nada, surge essa possibilidade de fazer um doutorado nessa área que não era a minha área, na área de exatas. Inicialmente, eu achei que seria loucura. Não porque eu estava com tanto... Eu nem me lembrava qual era a minha idade, na verdade. Então, eu simplesmente quis fazer, mas fiquei assim um pouco temerosa por ser uma área diferente. Mas era assim, na área de exatas, mas existe uma inter-relação entre a saúde e as exatas. Então, eu vi que eu poderia acrescentar aos meus conhecimentos de enfermagem, da área de saúde, algum conhecimento da área de exatas. E quando eu entrei no curso, eu me deparei com disciplinas que eu tinha visto há muito tempo, né? Química, física, matemática, e que fazia tempo, gente, que eu não tinha visto aquilo ali. Falar a verdade, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu não vou ficar nesse negócio aqui, não. Eu não sei se eu vou conseguir continuar com assim, estudando química
me lembrando, eu me lembrava de algumas coisas, mas, gente, era você estudar uma química analítica, uma coisa mais profunda, sabe? Física, olha, eu entrei logo pensando na pesquisa de fotodinâmica, eu nunca tinha escutado falar em fotodinâmica, como é que eu vou fazer uma pesquisa, uma tese nessa área? Agora foi interessante, porque a cada vez que eu tinha essas dúvidas, ao mesmo tempo eu tinha vontade de continuar para ver, como curiosidade. Eu estudei curiosamente. Eu estava curiosa para saber como é que era. E lá ia eu andando, e ao mesmo tempo, dentro de uma sala de aula, onde eu era a vovó, quase a vovó, a mamãe da turma, né? Eu não digo exatamente vovó, porque tinha pessoas de 50 e poucos anos e tinha pessoas de 25 anos fazendo doutorado comigo, na minha turma. O que é que eu fiz? Eu juntei, peguei esse grupo, fiz um estudo de grupo, para que a gente pudesse discutir. A pessoa com a cabeça mais fresca, né, de química e física, e eu com a cabeça de há muito tempo ter visto química e física. Mas, assim, foi interessante, viu? Foi, assim, desgastante, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, eu estava reaprendendo coisas que eu não já tinha visto e aprendendo coisas novas. Inclusive, essa troca do grupo de estudos é muito legal, né? Porque, por mais que ali houvessem pessoas com conteúdo mais fresco na cabeça, você também tinha uma outra bagagem que podia trocar com eles, né? Exato, aí elas adoravam, porque tinha coisas da minha área, né, da área de saúde, que eu incrementava no meio, que era para poder, veja, eu precisava dar sentido àquilo que eu estava fazendo. Era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Onde é que eu poderia contribuir com a minha área, a área da saúde? Que legado eu poderia deixar para essa minha área? Então, quando eu me sentava com o grupo e eu começava a falar, discutir sobre esse tema nessa área, né, onde, por exemplo, vai falar em química, oxidação, oxirredução, meu Deus do céu, quando foi? Eu tinha visto isso fazia tanto tempo, Ariana. Meu Deus, como é que eu ia entrar nessa questão? E para fazer prova, eu me lembrava mais como é que fazia prova? Fazia anos que eu não me sentava numa banca, numa sala de aula, numa cadeira, para fazer prova. Rapaz, eu não acreditava no que eu estava fazendo. E a proporção que eu fazia, né? Às vezes eu não me saía bem e ficava meio frustrada, mas não era porque, na verdade, eu nunca pensei se eu era mais velha, se eu era mais nova. Eu me relacionava com o grupo da mesma maneira. Agora, é lógico que eu tinha mais dificuldades nesses temas do que as pessoas, claro, que estavam com a cabeça fresquinha, né? Tinha gente que tinha vindo de um mestrado de ciências de materiais. Eu estava, veja só, vindo de um mestrado em enfermagem, fazendo doutorado na área de ciências de materiais. É um atrevimento, né? Aparentemente, né? Evanísia, como é que foi esse processo do doutorado como um todo? Se a gente fosse construir uma linha do tempo desde o momento em que você foi aprovada até o momento em que você defendeu a sua tese. O que é que aconteceu aí nesse meio tempo? Olha, eu diria para você que a linha, ela não era reta. Era uma linha tortuosa, né? Eu entrei em 2015, mas tive que tirar uma licença porque meu esposo adoeceu e eu tive que prestar assistência, né? Eu era, não só por ser meu esposo, mas porque eu era a pessoa mais indicada, eu era da área de saúde. Era não, sou, né? Continuo sendo, né? Depois eu continuei estudando até decidir qual seria a minha pesquisa, fiz os créditos, né? Aí eu entrei no laboratório e fiz assim, meus experimentos. Aí entrou a pandemia, rapaz. E aí, pronto. Quando foi na pandemia, aí a minha orientadora, uma das minhas orientadoras, Gláucia, aí ela disse, Eva, você não pode permanecer você vai ter que se afastar. E eu fiquei angustiada, porque eu precisava fazer e tinha que me afastar. E ela disse, você é do grupo de risco. Você acredita que foi nesse momento que eu me lembrei da minha idade? Eu não me lembrava da idade que eu tinha, não, rapaz. Aliás, eu acho o seguinte, sabe, que eu nunca parei, nunca fui de ficar parada, né? Eu sempre me movimentei.
sempre trabalhei, sempre me exercitei e nunca fiquei preocupada com a idade cronológica. Eu me sinto bem fazendo as coisas que eu faço, estudando. Agora, você se perguntasse assim para mim, você gostaria de fazer um pós-doutorado dentro dessa linha de pesquisa, né, que eu fiz? Eu diria para você, não, eu queria fazer outra coisa. Por exemplo, eu estou pensando em fazer, eu vi música e dança. Música e dança são dois cursos de graduação. Vê, é uma coisa diferente, não é? Eu gosto de fazer coisas diferentes, porque eu me movimento numa outra dinâmica, eu vou para um outro parâmetro, outra coisa. Eu acho que eu tô assim, pensando em fazer coisas que eu gosto de fazer, sem nenhum compromisso de chegar, vou ter que ter um título, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que ter uma. Não, eu simplesmente faço, estudo, leio, É mais o prazer de aprender coisas novas, né? sempre aprender coisas diferentes. E sem estar naquela. O doutorado, por exemplo, quando eu saí fazendo o doutorado sem estar me preocupando no título de doutora, não sei o quê, parará. Simplesmente, se eu estava aprendendo coisas novas, para mim estava interessante. A partir do momento que eu não pense que eu não estivesse aprendendo mais, provavelmente, eu não sei nem se eu deixaria, porque eu não sou de deixar, eu sou de continuar e chegar ao final. Mas, assim, foi um desafio. Eu acho que um dos maiores desafios que eu tive foi essa migração. Eu não diria nem migração, sabe? Eu diria que foi uma inter-relação entre o curso da área de saúde e o curso de exatas, mostrando para todo mundo que isso é possível. E eu acho que eu dizia, aí, rapaz, eu vou deixar esse negócio, vou fazer outra coisa. Até o pessoal fazia assim, ô Eva, por que que você não fez um doutorado na sua área? Aí eu disse, é porque era na mesma área, eu queria coisa diferente. Eu queria fazer uma coisa diferente. Então, por isso que eu fui testar, né? Vamos dizer assim, né? Fui fazer um teste. E deu certo, né? Deu certo, não é, Ariana? Agora foi assim, não foi tão simples assim. Mas foi um desafio. Evanísia, se você pudesse fazer um comparativo entre a Evanísia que entrou no doutorado em 2015 e a Evanísia que concluiu o mestrado em 1999, você acha que são duas Evanísias diferentes que encararam de forma diferente o curso e o estudo? E também existem dificuldades hoje que não existiam antes ou que existiam antes, mas que não existem mais hoje? Quando eu fiz o mestrado, eu diria para você, e é coerente isso, o nível de maturidade que eu tinha era menor do que o que eu tenho agora. Eu tinha a minha maturidade naquele nível de mestrado. Eu estava fazendo mestrado na minha área. O meu nível de maturidade, minha maturidade naquela época, não era a mesma da atual. Né? Eu fazendo doutorado. E principalmente fazendo doutorado em uma outra área. Então, eu estava muito assim, afim de ver se de fato existia essa correlação entre a saúde e exatas. O que eu aprendi no mestrado, assim como o que eu aprendi no curso de especialização, cada um foi uma coisa diferente. E agora eu tive assim mais dificuldades, como eu diria, de aprender, eu não sei bem se seria aprender, mas seria assim, compreender melhor as disciplinas para poder associar com a área da saúde. Já no mestrado, eu fiz mestrado dentro da minha área e foi eu diria para você que foi, se você sabe assim, o que foi mais difícil foi o mestrado ou o doutorado? Eu diria para você, o doutorado foi mais difícil, bem mais difícil que o mestrado. O mestrado eu estava dentro da minha área, eu conseguia, quando eu escolhi o meu objeto de pesquisa, estava relacionado aquilo ali. Aqui eu fui escolher o objeto de pesquisa que tivesse alguma relação com a área de saúde. No caso do mestrado, era a área de saúde com a área de saúde. Aqui era exatas e saúde.
Então, é claro que eu tive mais dificuldades, né? Agora no doutorado. Agora, Evanísia, mesmo você falando sobre dificuldades, talvez também o fato de você estar em outro momento da vida, com outra cabeça, também pode ter sido algo positivo, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que minha maturidade, a idade já o convívio, né? Assim, eu acho que facilitou mais. Eu sei que hoje eu me sinto muito mais maturidade. O fato de fiz esse ano, em fevereiro, 71 anos, não acho que isso influenciou o meu aprendizado, sabe assim, de eu ter dificuldade. É aquela história, o que você não usa, você termina esquecendo, né? Evanísia, e antes de terminar essa nossa conversa, em resumo, quais foram as coisas boas e também as coisas ruins, se é que teve alguma, de voltar para a sala de aula nesse momento da vida? As coisas. Vamos voltar, as coisas ruins. Não, eu não acho que teve coisa ruim, não. Eu acho que teve desafios. Desafio de eu sentar numa banca para fazer uma prova. Desafio para eu ter que tirar uma nota para passar. Isso para mim é desafio. Quando eu parei, quando eu fiz todos os créditos, que eu fiquei só no laboratório, pronto. Fiquei no prazer só, sabe? Eu só via prazer, só via coisas boas, embora o resultado, às vezes eu fazia um experimento e danado o resultado não dava certo, não dava o que eu queria, mas era diferente de ter que tirar uma nota para passar, estudar para fazer a prova para passar. Esse momento foi um momento desafiador demais. Eu diria para você foi que eu não gostei muito. Estudar coisas novas eu gostava, mas, poxa, eu tenho que fazer prova, eu nem me lembro mais como é que faz prova, eu dizia para uma colega minha, sabe? E coisas boas, teve tudo de bom, né? Eu acho que eu aprendi coisas diferentes, eu exercitei muito a minha mente, viu? Às vezes eu brinco com minha filha, eu disse, olha que minha memória está melhor do que a sua. Às vezes eu brinco com ela, né? Ela tem 42 anos e eu digo às vezes com ela isso. Olha que minha memória está sendo melhor que a sua. Ela faz, e parece que está sendo mesmo, parece que a sua memória está melhor do que a minha. A gente brinca muito isso. Então, eu acho que eu aprendi muitas coisas novas, coisas boas. Quando eu disse para você que eu queria fazer, eu pretendo fazer outro curso, sei lá, pode ser, sei lá, música, dança, aprender violão, voltar a tocar violão, tocar piano, quem sabe? Eu sei lá, não sei. Mas eu digo a você que acho que eu aprendi muita coisa, sabe? A gente aprende muito. E as pessoas é que se enganam, que a gente não aprende. E eu consegui chegar e defender a minha tese. E passar, né? Defender e passar, né? Como diz a história, né? Então, isso foi bom. Foi interessante. Evanísia, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE. Eu espero ter ajudado, ter contribuído de alguma forma para as pessoas saírem do sofá, saírem da cadeira e fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Isso é que eu gostaria, sabe? Pessoas da minha idade, mas e a partir da minha, não é só da minha idade. Porque eu digo a você, eu sempre disse, eu não sou velha, eu sou idosa. Idosa porque a partir de determinada faixa etária você é considerado idoso, mas velho eu não sou não. O velho é aquela pessoa que fica, que não se levanta, que não sai da cadeira, que evita fazer movimento, sabe? É bom assistir televisão, é bom, mas eu não aguento, honestamente, ficar o tempo todinho, o dia todo assistindo televisão. Eu tenho que fazer alguma coisa, depois eu sento, assisto televisão. Agora eu faço o que eu quero, né? Eu já sou aposentada, mas eu não sou, como eu disse, eu sempre digo o seguinte, aposentada sim, inativa, jamais. E aprender coisas novas e exercitar a mente é um bom jeito de se manter ativo em qualquer idade. Então,
para saber mais sobre os benefícios da aprendizagem para os idosos, chegou a hora de a gente conversar com Viviane Louro, pianista e neurocientista do Departamento de Música da Universidade, e Isaura Peixoto, médica e preceptora da residência em geriatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Viviane, já que parte do nosso assunto principal do programa de hoje é a aprendizagem, eu começo te perguntando quais os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem e o que é que muda, se é que muda alguma coisa, né, nesse processo à medida que a gente vai envelhecendo. Então, a aprendizagem, ela é um processo constante, né? Do momento em que a gente nasce, quer dizer, na verdade o feto já tem uma série de questões, mas vamos considerar mais do momento que a gente nasce em diante, o nosso cérebro está aprendendo, ele está em constante aprendizado, né? Sendo que quando a gente é criança, a gente fala que tem umas janelas de oportunidades, que a gente chama, que são idades específicas, em que tem conexões, digamos assim, a mais específicas para dar um boom, assim, nesse aprendizado, né? Ao passo que a gente vai envelhecendo, claro, os neurônios também vão envelhecendo, e tudo no nosso corpo, né, vai perdendo um pouco de função. Mas a capacidade de aprender, ela é, assim, até a hora da morte a gente é capaz de aprender, claro, se a gente também não tiver nenhuma patologia específica em relação a isso, né? E é verdade, Viviane, que quanto mais a gente envelhece, mais difícil fica de aprender coisas novas? Não, quanto mais velho a gente vai ficando, na verdade, assim, você pode... Algumas coisas a gente pode aprender mais, outras a gente pode ter mais dificuldade de aprender, porque a gente também tem que considerar que a maturidade e a idade, ela também cria um arcabouço de memórias e uma construção do cérebro que contribui muito com muitos aprendizados, né? Por outro lado, a gente tem uma questão assim, quando a gente está mais velho, a gente também tem mais preocupações e muito mais coisa para fazer, o que dificulta certos aprendizados, entendeu? Então, assim, sempre vai depender do que exatamente que você está aprendendo, o quanto que você treina para aquele aprendizado. Por exemplo, eu dou aula de música, né? Então, eu percebo muita diferença entre crianças e pessoas que são mais velhas nesse processo de aprendizado. Mas aprender, todo mundo sempre aprende. Ou seja, ser mais velho também pode ser uma coisa positiva nesse processo, né? Ah, sem sombra de dúvidas. Para muitas coisas, eu acho que o aprendizado, quando a gente é mais velho, ele é mais... ele é potencializado. Isaura, a Organização Mundial da Saúde hoje, quando fala sobre envelhecimento, vem destacando a importância do que eles chamam de envelhecimento ativo. O que significa isso e como ele está relacionado à aprendizagem nessa fase da vida? Bem, foi bem interessante sua pergunta, porque o envelhecimento ativo hoje é o alvo mundial. Porque, na realidade, o envelhecimento ativo, logo que a gente fala, todo mundo pensa em exercício físico. Também é exercício físico, mas não só isso. Envolve também a cognição em aprendizados, como Viviane falou, bem como relacionamentos. Hoje se sabe que o envelhecimento ativo, ele precisa de exercício, precisa de atividades cognitivas e de relacionamentos. Porque, na verdade, estudos mostram que o que mais pesa no envelhecimento ativo são as relações, porque as relações trazem significado à vida. Eu gostei muito da fala de Viviane sobre o aprendizado, porque é exatamente isso que ela falou. A educação de adulto, ela é diferente da educação da criança, e a do idoso um pouco mais do que a do adulto, porque o aprendizado, ele vai necessitando de significação pessoal para poder acontecer. Diferente, a criança, ela não conhece nada, digamos assim, nada entre aspas. Então, tudo é jogado para ela e ela vai assimilando.
Mas o adulto, e principalmente o idoso, o aprendizado tem que partir além do que ele já sabe. Por isso que ele é diferente. E a motivação é determinante para o aprendizado. Porque a criança, principalmente a pequenininha, ela vai para a escola e não tem nem muita consciência por que está indo para ali. Já o adulto e o idoso, eles têm que estar motivados para aquilo. Porque a senescência, como a Viviane falou, que é o processo de envelhecimento, ele atinge o ser humano como um todo, e o primeiro órgão a sofrer o processo é o sistema nervoso central, que inclui o aprendizado. E nesse sentido, Isaura, que você falou da questão das relações, o aprendizado também envolve construir novas relações, né? Sair de casa, conhecer gente nova, pessoas que têm interesses em comum. Exato. Hoje em dia, Ariana, as pesquisas vão procurar qualidade de vida e o fator mais importante para a qualidade de vida é a rede social. Aquelas pessoas que não têm uma rede social, a começar pela família, ela não tem boa qualidade de vida. Porque a boa qualidade de vida é um aglomerado de saúde, de recursos financeiros, sem dúvida, e principalmente de amigos, de rede social. Completando isso que a professora Isaura fala, né, pelo ponto de vista da neurociências, que é o que eu estudo mais, existe uma área de estudo na neuro que a gente fala que é sobre o cérebro social, né, que são justamente pesquisas mostrando o quanto que a socialização ela influencia nos nossos processos cognitivos, emocionais, motores, qualidade de vida, tudo, né? Nós somos seres biopsicossociais, ou seja, é sempre uma junção das questões genéticas, biológicas, que nascem com a gente mesmo, e as questões sociais. Então, a questão da socialização, ela é fundamental para tudo, para o aprendizado, para a nossa sobrevivência, né? Inclusive, tem pesquisas mostrando que pessoas que são muito solitárias, a solidão, ela é altamente adoecedora, né? E pessoas que são muito sozinhas tendem a morrer antes, né? Tendem a ter um padrão de vida pior. Inclusive, muitas demências, elas acabam sendo potencializadas pela questão da solidão. Então, o convívio social ele é fundamental para a manutenção do cérebro e para o aprendizado. Perfeita colocação, perfeita. Exatamente isso. Viviane, existem algumas doenças neurodegenerativas que, de alguma forma, estão diretamente associadas ao envelhecimento, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, como é que o processo de aprendizagem pode ajudar também no combate a essas doenças? Eu não sou uma conhecedora profunda do Alzheimer, né? Não estudo exatamente sobre envelhecimento, estudo mais sobre o processo de aprendizado, mas o que com certeza a gente pode já entender é que, assim, existe uma predisposição genética para essas doenças, né? Todas as doenças, as psiquiátricas e também essas doenças degenerativas do cérebro. Então, a pessoa precisa existir uma certa predisposição genética. Mas, junto disso, como eu disse, tem o fator social e da vida dela, né? Se ela bebia quando jovem, se ela era uma pessoa estudiosa, se ela fumava, se praticava exercícios físicos, tudo isso vai interferir na existência ou não dessas doenças, né? O que se sabe é que pessoas que estudam bastante, que leem bastante, que estudam música, esse tipo de atividades, elas mesmo com a predisposição genética, com essas atividades a pessoa demora mais para desenvolver a doença, e quando desenvolve, ela pode ser um pouco mais leve do que pessoas que não têm essas atividades, né? Tanto que a música, disso eu falo com propriedade porque é a minha área, né? A música é uma das atividades em que os pesquisadores se voltam muito em relação ao Alzheimer, justamente porque no Alzheimer a música é uma das grandes ferramentas de reabilitação e de manutenção da qualidade de vida dessas pessoas, porque a música consegue contribuir que eles resgatem memórias que aparentemente estavam perdidas,
né? Então, os pesquisadores até incentivam muito o uso da música em pacientes com Alzheimer, inclusive estudar, aprender música. E que ginástica é essa que acontece no cérebro da gente durante a aprendizagem, que faz com que haja um retardo na evolução de doenças cerebrais degenerativas? Então, é assim, o cérebro ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele é compartimentado, ele atua de forma global. Então, assim, a gente tem áreas como se fossem gavetinhas para tudo, né? Então, tem áreas para o movimento, tem áreas para fala, para o emocional, para a cognição, para o raciocínio lógico, para o filtro social, para a tomada de decisão, atenção, memória. Cada habilidade que a gente tem emocional, do nosso comportamento e da nossa cognição, elas têm representações em áreas muito específicas. Ao mesmo tempo, essas áreas se conversam pelo que a gente chama de via. Então, as vias que funcionam como se fossem estradas, né? Que ligam um lugar ao outro, é a mesma coisa. Então, ela vai ligar, por exemplo, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, com o lobo frontal, que é o sistema ligado mais à cognição, vamos supor, né? Então, assim, essas vias, elas se conectam. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu pratico exercício, quanto mais relações sociais e estímulos ambientais eu tenho, mais eu fortaleço essas vias, ou seja, eu crio uma rede de sinapse mais forte, né? Eu agrupo mais neurônios nessas regiões. Então, quanto menos eu faço as coisas, menos neurônios e menos conexões eu tenho. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. E isso que acontece, quando uma pessoa tem uma doença lá na frente, por exemplo, que é degenerativa, concorda comigo que, assim, se eu tenho muito neurônio, até eu perder todos eles, vai demorar mais do que se eu tenho pouco neurônio, entende? Se eu tenho uma rede mais fraca, é que nem se eu tiver uma rua só de barro ou com asfalto bem mal feito, assim, passa um pouco de carro lá, a rua já fica esburacada. Se eu tenho uma rua com um material bem feito, bem construído, demora muito para desgastar. É a mesma coisa com o cérebro, entendeu? Então, quando eu estou estudando, e aí vai depender do que eu estou estudando, né? Por exemplo, vou falar de novo da música, que é a minha área. Se a gente está estudando música, a gente está estudando coordenação motora para tocar um instrumento. Então, as áreas do movimento vão estar sendo exercitadas no cérebro. A parte do emocional, do sistema de recompensa do cérebro também, porque se eu estudo música, eu gosto, eu me emociono. Também vai estar sendo exercitada. Toda a parte cognitiva, raciocínio lógico, memória, atenção, essas questões todas vão estar sendo exercitadas, entendeu? E tudo isso em comunicação. Então, eu exercito as áreas separadamente e as vias que comunicam uma área com a outra. E é isso que cria esse potencial do cérebro, digamos assim, que ele acaba sendo um fator protetivo para algumas doenças. Eu gostaria de, na verdade, reforçar o que ela disse, que é exatamente o que ela falou. Há algum tempo atrás, se achava que o cérebro, tudo acontecia em locais específicos. E a gente vê muito bem isso na doença de Parkinson. Se acreditava que a doença de Parkinson acometia a substância negra e pronto. Mas, com a evolução, os estudos, as necrópsias, se viu que era uma doença que atingia até o córtex cerebral. Por isso que alguns pacientes com Parkinson demenciam. Então, o cérebro todo está interligado. Todo. Você pode ter um acometimento numa área, mas muitas vezes compromete muitas outras pela interligação que existe. O cérebro também tem uma plasticidade. Ou seja, quando ele perde em algum local, ele tenta compensar aquilo em outro, desviando daquele obstáculo, digamos assim. E essa rede de conectividade, ela ainda é reforçada, porque antes se pensava que ele, a partir de determinada idade, muito precocemente, os neurônios paravam de se dividir. Hoje em dia se sabe que não, que mesmo nas pessoas adultas e até nas pessoas mais velhas ocorre a neurogênese. Os neurônios conseguem se multiplicar, claro, cada vez vai se multiplicando mais lento, mas se multiplica. E em relação ao Alzheimer,
Hoje em dia, se sabe, existe fator genético, sem sombra de dúvida, mas 45% a 50% dos fatores que contribuem para o Alzheimer, ele está ligado a estilo de vida. São fatores modificáveis, como hipertensão, tabagismo, alcoolismo e outras coisas. Então, tudo isso reforça o que a minha amiga Viviane estava dizendo. Isaura, e além dos aspectos biológicos que a gente já falou aqui, que outros benefícios a aprendizagem traz para o idoso? Veja, é bem interessante essa sua pergunta. Na verdade, quando o idoso ele se engaja em um processo de aprendizado, a primeira coisa que eu noto na minha prática que melhora é a autoestima, porque ele começa a se reencantar com as descobertas. E a autoestima melhora e muito. E outra coisa é o reforço, o aprendizado permite que ele faça uma coisa chamada reserva cognitiva, que hoje em dia se sabe que quanto mais coisas a pessoa aprende, mais armas, mais ferramentas ela terá no combate ao esquecimento. Eu me lembro bem que, há uns anos atrás, foi um paciente meu, um pastor que falava 8 idiomas. E o processo dele de demenciação foi diferente, porque ele falava línguas, a gente sabe que aprender outro idioma é considerado como um dos maiores exercícios, e melhora em muito a reserva cognitiva. Então, esse paciente, o mecanismo, quando a gente aplicava um teste de memória nele, ele ia por outro caminho e respondia. Por exemplo, eu perguntava, que dia da semana é hoje? Aí ele dizia, ontem eu fui para a igreja. E se eu vou para a igreja no domingo, hoje é segunda. Sabe? Ele usava, estou dando assim um exemplo simples, mas ele fazia outro caminho e chegava na resposta, porque ele tinha reserva cognitiva. Uma coisa que é muito importante, que a gente não atenta muito para isso, duas coisas muito importantes para a saúde do cérebro e também para o aprendizado, é a questão do estresse e do sono também, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que é muito estressada, né? Um ritmo de vida muito estressante, só que o estresse, ele é altamente tóxico para o organismo, né? O estresse, do ponto de vista do sistema, é o cortisol, né? Um hormônio específico chamado cortisol, que é lançado no sangue quando a gente está estressado. Por isso que a gente fica com aquela sensação meio de ansiedade e de irritação e tal. Isso é cortisol. Só que o cortisol, quando ele tem altas doses, quando nosso corpo ele metaboliza esse cortisol, mas quando ele é produzido além do que o sistema consegue gerenciar, ele começa a ser tóxico. E ele começa literalmente como se ele corroesse algumas áreas, né, do cérebro, e uma das mais afetadas é o hipocampo. E o hipocampo é o grande gerenciador das memórias conscientes. Então, assim, tem muitas pesquisas mostrando isso também, quando a professora Isaura falou da qualidade de vida da pessoa, o estresse é um dos grandes fatores que contribui para esse adoecimento. Pessoas que eram muito estressadas quando jovem, né? E também a questão do sono. Dormir bem, dormir 8 horas, de 6 a 8 horas por noite, no escuro, num ambiente silencioso, faz muita diferença para produzir outros hormônios, dentre eles a melatonina, que é um hormônio que justamente faz a gente relaxar, pegar no sono profundo e limpar o cortisol do sistema. Então, tanto o cortisol quanto a melatonina são dois hormônios muito importantes, a gente manter eles num equilíbrio para a qualidade de vida de um modo geral e como fator protetivo do cérebro também. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. À medida que a gente vai envelhecendo, existe uma certa, vamos dizer assim, perda de horas de sono. Por exemplo, um adolescente dorme mais, consegue passar mais horas dormindo do que uma pessoa idosa. Então, como se lida com isso? O idoso que dorme pouco, mas que precisa dormir para conseguir preservar o cérebro. Sim, veja bem, uma primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o idoso dorme menos. É a fisiologia dele. Ele dorme entre 5 e 6 horas. Ponto. O idoso vem dizendo, olha, eu não durmo.
acordando de 3 horas da manhã e não consigo mais dormir. Primeira pergunta, de que horas você vai dormir? Vou dormir de 9, 3 horas da manhã, já dormiu 6 horas. Então, isso aí você começa a orientar a higiene do sono, que foi isso que Viviane falou, de um ambiente escuro, desligar a televisão, esvaziar a bexiga, não deixar nada preocupante e etc. Deixar o que preocupa fora. É uma higiene do sono. E dormir um pouco mais tarde, para acordar pelo menos às 5. Então, ele deve dormir tipo 10h30, 11 horas. Ele dorme menos. E outra coisa, é evitar dormir durante o dia. Mesmo que sejam os cochilos. Porque o cochilo ele é descontado do sono da noite. E isso está comprovado. Então, o idoso dorme menos, 5 a 6 horas, é o fisiológico. É o normal, é o que repõe ele. Na própria senescência, pela própria senescência. Protocolo de higiene do sono, né? Ambiente calmo, escuro, e não cochilar durante o dia. Entendi. Aí você consegue dar uma regulada nisso, né? Consegue regular. É um treinamento. Viviane e Isaura, quais os entraves pessoais, biológicos e também externos que o idoso encontra para aprender e continuar aprendendo? É uma boa pergunta essa, né? Eu acho que, assim, biológico, acho que, claro, a própria questão, né, do envelhecimento, que de fato vai fazendo com que o cérebro, entre aspas, né, uma palavra não é muito adequada, mas assim, como se ele fosse ficando um pouco mais lento nesse processo de aprendizado. Como a gente disse, pessoas que estudaram mais, que sabem outras línguas, que tocam instrumento musical, acaba tendo um arcabouço maior de conexões para poder aprender novas coisas, né? Quem teve uma vida muito pobre de estímulos cognitivos durante a vida toda, quando fica mais velho, vai ter mais dificuldade de aprender. Então, tem essa questão, né? Agora, social, o que eu percebo muito, eu acho que é uma questão meio de preconceito mesmo, sabe? Assim, eu acho que isso impede muitas pessoas, assim, de novo, falando da música, já peguei muitos alunos que eram um pouco mais velhos, que assim, porque eu sempre quis ser músico, mas eu fui fazer outra coisa para ganhar dinheiro, e agora me aposentei e resolvi vir estudar piano. Só que assim, às vezes a família é super contra, porque aí fica aquela coisa assim, mas por que você vai estudar piano agora aos 70 anos de idade? Né? Ou a própria pessoa fala assim, eu não sei se eu aprendo, porque eu já tô velha, é uma coisa tão difícil e tal. Então tem determinadas aprendizagens que as pessoas acham que por serem mais velhas, elas não têm direito de fazer. Eu acho que isso é uma coisa que afasta o aprendizado. É verdade, veja. E na geriatria, nós temos, e na gerontologia, né, que são duas ciências que andam de mãos dadas, sendo que a gerontologia ela estuda o processo de envelhecimento e a geriatria as doenças que ocorrem na pessoa que está envelhecendo. Então, existem as famosas idades. Existe a idade cronológica, a idade biológica, a social e a psicológica. A cronológica é a relacionada com a data de nascimento da gente. Nasceu há 10 anos atrás, agora tem 10 anos de idade. A biológica é a idade do corpo. Eu acho que todo mundo já viu uma pessoa que diz, eu tenho 70 anos e parece ter 55. Então, ela tem uma idade biológica mais jovem do que a cronológica. A idade psicológica é a idade que nós achamos que temos. Muitas vezes nós nos boicotamos. Não, já estou velho para isso. Vamos dançar. Eu vou nada, eu não tenho mais idade para isso. E tem a social, que é a idade que os outros nos dão. Que é isso que Viviane falou. Para que você vai aprender isso? Tu já estás tão velho. Então, isso precisa não ocorrer. E precisa também que o idoso não se curve diante disso. Porque existe hoje uma figura chamada ageísmo. Ageísmo, se a gente for trocar em miúdos, seria tipo o bullying do idoso, que não pode ocorrer. O idoso não pode ser preterido de qualquer coisa, tendo a idade como fator motivador. Então, a gente não pode dizer a uma pessoa, mas, você é velho, não pode fazer isso. Ou então, olha a tua idade, você está dançando velho dessa idade, isso é ageísmo. Nada pode ser atribuído à idade. Por coisas como essa é que surgiu o Estatuto do Idoso, para proteger
o idoso, garantindo, inclusive, o direito à educação e cultura. Porque é muito comum as pessoas fazerem galhofa do idoso, esse é ageísmo, e preterirem ele de progredirem, de concretizarem sonhos. E a gente só para de ter sonho quando morre. Impedem baseado na idade. Então, isso não pode ser motivo. E o idoso acaba acreditando, né? Acredita. Porque ele se sente inferiorizado, sabe? Muita coisa, a pessoa quando esquece, diz, eita, tu tá velho mesmo. Não pode ser idoso, porque tudo é atribuído à idade. Isso precisa mudar em termos de sociedade. Sim, e às vezes eu acho que tem também uma questão assim, o idoso muitas vezes é dependente, né, do filho mais velho, ou de alguém para levar, enfim, ou de algum cuidador, e aí assim, né, muitas vezes ele acaba ficando dependente, que nem uma criança, que é dependente do pai. Se o pai não levar na escola, ele não vai ir sozinho para estudar, né, então, devido a alguns que têm essa dependência, fica mais difícil deles terem autonomia para buscar outras coisas. Então, eles acabam ficando em casa, muitas vezes. E aí não tem acesso a muitas possibilidades de outras coisas, né? Isaura e Viviane, minha última pergunta para vocês, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, é a seguinte. Quando a gente fala sobre aprendizagem, na cabeça da gente vem logo o ensino formal, né? Que é a escola e o ensino superior e também tudo que está aí envolvido nesse contexto. Mas também, que outras modalidades a gente pode incluir para garantir os benefícios da aprendizagem para o idoso? Olha, na verdade, uma coisa muito importante você tocou agora, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é uma universidade que já existe em algumas cidades do Brasil e existe na nossa UFPE, que é o UNAT, que faz parte da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, através do programa do Pró-Idoso, e ela oferece cursos maravilhosos, curso de idioma, de música, de dança do ventre, capoeira, e tem um curso até de ensinar a cair, tem de florais, e todos esses cursos são importantes, sabe? Porque eles se sentem extremamente estimulados e valorizados a aprenderem coisas que a vida inteira às vezes nem ouviram falar. E agora eles fazem parte de um programa do envelhecimento ativo que oferece esses cursos e outros, como pintura, trabalho manual e também exercício. Tanto fisioterapia como exercício com educador físico e por aí vai. Então, essa parte é extremamente importante na Universidade Aberta à Terceira Idade, que é uma coisa que a tendência é aumentar, principalmente nas capitais. Então, eu acho que, na verdade, não existe assim, o que é bom, o que não é bom. Eu acho que a pessoa tem possibilidade de aprender qualquer coisa que ela queira, óbvio, desde que seja possível fisicamente ela fazer, né? Não colocar a vida dela em risco, obviamente. Agora, é interessante, só uma experiência, assim. Eu tenho uma avó que tem vai fazer 87 anos agora e mora comigo, né? E assim, ela descobriu o tablet. Nossa, minha gente, ela é viciada em joguinho, entendeu? E ela manja de vários jogos e ela fica, às vezes ela toma bronca, porque a gente fala, vó, pelo amor de Deus, sai do tablet, parece criança, sabe? Tem que pôr hora pra fazer. Mas eu acho maravilhoso, porque assim, trabalha a coordenação motora, tem um jogo de raciocínio, de lógica, ela é melhor que todo mundo aqui em casa, porque ela vive no tablet. Então, assim, não tem o que é melhor ou pior, eu acho que é o que a pessoa se identifica, né? Eu só queria complementar essa fala de Viviane, de que a inclusão digital é muito importante para o idoso, muito. Total, é bem importante mesmo. E outra, a pessoa se sente atualizada, né? Porque, querendo ou não, a tecnologia ela é uma coisa da nossa era, assim. Então, ela se sente conectada com a realidade, que eu acho que isso faz ela, né, ter uma sensação de jovialidade mesmo. E sobre o aprendizado que vocês estavam falando da Universidade da Terceira Idade e tal, é maravilhoso, esses cursos são maravilhosos, né, por causa da questão do coletivo também, né, entre a pessoa fazer, sei lá, uma atividade sozinha, um aprendizado sozinha, ou de repente um professor que vem na casa dela, é muito bom, mas se ela puder ter um grupo
né? Porque aí não é, você extrapola muito a questão do aprendizado do conteúdo em si. Você vai fazer novas relações, aí quando vê o pessoal já está combinando de passear e de fazer, sei lá, um encontro e conversa sobre coisas diferentes. Então, lembrando da questão do social. O quanto social é fundamental também nesse processo. Isaura e Viviane, agradeço demais a participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Eu agradeço o convite também, foi um prazer conhecer a Viviane. Prazer também conhecer a Isaura e obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Larissa Soares. Você consegue falar com Conexão através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. E não esquece, siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Mixcloud para não perder nenhum episódio da nossa temporada 2021. Eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, só um lembrete, não teremos Conexão Inédito na semana que vem, por conta do feriado da Páscoa, mas é só você sintonizar na Rádio Universitária FM 99.9 para acompanhar a reprise do programa sobre mulheres no futebol. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Boa Páscoa e até o próximo Conexão.